Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Nessa tarde, eu quero aqui trazer uma palavra da parte do Senhor para o nosso coração. Nós sabemos que para seguirmos o caminho que o Senhor quer que nós sejamos vitoriosos, existe uma palavra-chave, que é a obediência. A obediência, ela faz a gente se livrar de vários problemas, de sem passar por várias lutas, tempestades. Ela nos produz frutos eternos. E é dentro desta palavra, obediência, que eu quero trazer esta palavra. Essa palavra ela se encontra aqui em 2 Crônicas, capítulo 11, que diz assim a epígrafe desse texto: Deus proíbe que Roboão peleje contra as 10 tribos. No versículo 1 diz assim: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino de Roboão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela vem nos falar acerca de Roboão, filho de Salomão, que estava no poder deste reinado. Só que por um momento ele sai do caminho do Senhor, fazendo com que acontecesse uma rebelião em Israel. E ali aquelas 12 tribos que tinham deixado por Davi, por Salomão, estava sendo dividida. Por um momento que ele tomou conselhos de pessoas que não eram capacitadas para aquilo, ele colocou os pés pelas mãos, ele cobrou impostos indevidos, ele estava ali também servindo a idolatrias, e por causa de conselhos de pessoas que não eram do próprio entendimento daqueles anciões, daquelas pessoas, daqueles sacerdotes levitas que já tinham uma instrução maior, ele fracassou como rei. E por isso, 10 das tribos de Israel se rebelaram contra ele e foram servir a Jeroboão como rei, que era um empregado de Salomão. Sendo assim, Roboão fica nervoso, fica com raiva, e por um certo momento ele quer tomar o que era dele à força. Ele quer que aquilo que ele tinha perdido, que tinha sido tirado das suas mãos, voltassem à força, pela força do seu braço. Ele pensava que a culpa era dele, que tudo ali foi porque ele tinha errado por um momento. E muitas vezes é assim na nossa vida. Às vezes o Senhor afasta de nós algo, tira de nós algo, divide, coloca para longe, e a gente, sem entender o trabalhar do Senhor, a gente quer trazer aquilo por fina força de novo para perto de nós. E então, o que é que o Senhor nos diz? Ele nos diz aqui no versículo 4, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Cada um volte para a sua casa, porque foi eu que fiz isto. Então, foi o Senhor que fez isto. Foi o Senhor que permitiu essa divisão. Foi o Senhor que deixou que isso acontecesse. E é assim na nossa vida. Quando algo está dividido, tem lutas na nossa vida que a gente fica pensando: por que eu estou passando por essa luta? Por que é que eu estou passando por essa tempestade? Porque muitas vezes o Senhor permite algo para poder nos tratar. Aqui a palavra do Senhor nos diz
que quando foi dividido esse reinado e Roboão obedeceu à voz do profeta Semaías, quando Semaías diz para ele que o Senhor manda ele voltar para casa e esperar que foi ele que tinha feito isto, a palavra do Senhor diz que ele volta sim e começa a edificar o que estava lá. O que é edificar? Ele começa a erguer tudo aquilo que estava acabado, destruído, aquilo que as pessoas já estavam sem esperança. Então ele começa a entrar de novo nos caminhos do Senhor. A gente pensa que algo é tirado, que tudo é o fim, que acabou. Às vezes não é, meus queridos. É o trabalhar do Senhor. Às vezes é o Senhor que faz isso para que a gente venha tomar de conta do que a gente já tem, do que está nas nossas mãos. E a palavra do Senhor nos diz que quando Roboão começa a edificar Judá, aquele povo que estava com Jeroboão, eles voltam, começam a voltar para o seu reinado, começam a chegar de um por um e começam a entrar em obediência com o Senhor. Então, muitas vezes, a gente vai se encontrar com pessoas rebeldes, com pessoas que não querem mais saber do caminho do Senhor. Pode ser na nossa família, no nosso trabalho. Algumas pessoas vão querer sair do caminho do Senhor, não vão querer mais nada. E a gente fica se preocupando, eu quero trazer de volta, eu quero que esteja aqui de volta, eu quero trazer pela minha força. Mas o Senhor diz nesta tarde, acautelai-vos. Que nós temos que parar e esperar o Senhor agir. Não é porque o Senhor tirou da tua convivência, não é porque o Senhor tirou de perto de ti que tudo está perdido. Muitas vezes o trabalhar do Senhor ele tem que tirar, ele tem que deixar no lugar à parte para ele tratar, para ele poder formar caráter, para ele transformar o vaso para depois trazer para a tua presença. Então, tu não se atribula, tu só fica com o que restou aqui em Judá. E começa a louvar o Senhor, a agradecer, começa a fechar as tuas brechas, começa a engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor ainda vai trazer, voltar um por um, mas transformado, da maneira que Ele quer. E hoje essa palavra vem a nós para nos trazer essa obediência. Quando a gente está em obediência, o Senhor trabalha por nós. A gente pode até não querer obedecer porque a gente sabe que o Senhor vai tirar por um certo momento. Mas quando a gente se coloca na posição de servo, de filho e diz, Senhor, está aqui nas tuas mãos, cuida, o Senhor traz de volta, mas é transformado. Então nessa tarde, irmãos, eu quero dizer para vocês que nada para o Senhor é impossível, nada para o Senhor é coincidência. Então só permanece na posição que Ele está te colocando. Não murmura quando o Senhor tirar por um certo tempo. Não reclama, não chora, não esperneia, porque tudo é no tempo do Senhor e a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável. Então eu desejo a vocês que essa obediência, que essa perseverança, nessa tarde seja fortalecida na minha e na tua vida, para que o poder do Senhor se aperfeiçoe em nós. Amém? Glória a Deus.